Olá, alunas e alunos do curso de Introdução a Conceitos de Computação. Nesta videoaula eu vou falar de sistema operacional, começando pelo papel do sistema operacional, seguido pelo gerenciamento de memória e processo feito por esse sistema. Bom, o sistema operacional ele é um software de sistema, logo, ele é um tipo de programa que gerencia um sistema computacional e interage com o hardware, ou seja, faz uma ponte, uma interface entre o usuário e o sistema computacional. Bom, só que hoje em dia esses sistemas de computadores têm uma complexidade considerável. Em parte, essa complexidade é causada pela necessidade de você gerenciar diversos dispositivos. Assim, podemos pensar no sistema operacional como um software de sistema que gerencia recursos computacionais e fornece uma interface para interação com tal sistema. Por exemplo, nós temos aqui o aplicativo do seu banco, o seu navegador e o site onde você costuma comprar passagem aérea. Você quer fazer essa busca, você quer, por exemplo, imprimir a passagem, os tickets que você comprou. Para isso, então, você vai interagir com programas de sistemas, como é o caso dos compiladores, interpretadores e do sistema operacional. Isso vai permitir com que você consiga conversar com a máquina em termos de linguagem de máquina, acessar os recursos da CPU e os dispositivos disponíveis para você fazer o que você deseja. Dessa forma, nós temos dois papéis principais para o sistema operacional, que podem ser, o sistema pode ser visto como uma máquina estendida, uma visão top-down, ou um gerenciador de recursos, bottom-up. O que seria isso? Enquanto máquina estendida, ele vai viabilizar tarefas de baixo nível para o usuário. Por exemplo, o usuário ele quer ler, escrever, fechar um arquivo, mas ele não está interessado, ele quer ter essa visão alto nível, essa visão abstrata e simples para executar essas operações. Agora, ele não quer o nível de detalhes, que é onde está o SO, a respeito do endereço de bloco a ser lido, do número de setores por trilha sendo acessado no disco ou o modo de gravação. Ele não tem interesse nessa parte. Bom, o outro papel seria o gerenciador de recursos. Então, o sistema operacional ele vai gerenciar dispositivos que compõem o computador. Então, se você tiver, por exemplo, dois processos disputando o uso da impressora, querendo fazer uma impressão, o SO vai definir quem vai utilizar aquele recurso, em qual ordem, sem que você fique sabendo. O mesmo vale para acessos ao disco rígido, acessos à memória. Então, o SO ele acaba executando a função de coordenar essa alocação controlada e ordenada dos recursos. Bom, um programa em execução, ele reside em memória principal e suas instruções elas são processadas uma após a outra, como nós vimos na última aula através do ciclo busca, decodificação e execução. Só que, na verdade, nós podemos ter vários programas em memória. Então, temos o conceito da multiprogramação, que é a técnica de manter múltiplos programas em memória principal, ao mesmo tempo competindo pelo uso da CPU. Nesse ponto, se torna importante o gerenciamento de memória como o ato de manter registro de como e onde os programas são carregados em memória principal. Dessa forma, o sistema operacional deve efetuar um gerenciamento de memória que mantenha um registro de quais programas estão em memória e onde em memória eles residem. Alguns conceitos devem também ficar claros, como o processo se refere à representação dinâmica de um programa durante a execução. O gerenciamento de processo vai ser, então, o ato de manter registro de informação para processos que estão ativos. Já o escalonamento de CPU é o ato de determinar qual processo em memória terá acesso à CPU de modo que possa ser executado. Com isso em mente, então, nós temos um outro conceito interessante que é o de tempo compartilhado, porque você vai ter uma disputa. E a ideia do tempo compartilhado é você ter um sistema no qual o tempo de CPU é compartilhado entre múltiplos usuários interativos ao mesmo tempo.
Então, essa disputa, ela é feita, mas o tempo compartilhado dá a impressão que o uso acaba sendo um uso simultâneo. E aí nós temos a ilusão, né, que é bem representada no conceito de uma máquina virtual, a ilusão criada por um sistema de tempo compartilhado de que cada usuário possui uma máquina dedicada a ele. Bom, então, especificamente agora no gerenciamento de memória, lembramos que nós devemos registrar onde e como um programa reside em memória e converter endereços lógicos que estão desses programas em endereços reais de memória. Nós vamos ter que lidar com isso. Então, nós temos que responder uma pergunta. Não sabemos onde exatamente o programa será carregado em memória principal, como então vamos poder saber qual endereço usar para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, temos o conceito do endereço lógico e endereço físico para nos ajudar isso. O endereço lógico nos ajudar nisso. O endereço lógico, ele faz uma referência a um valor armazenado relativo ao programa que faz a referência. Já o endereço físico é o endereço real no dispositivo de memória principal. Assim, nós vamos ter que fazer uma ligação entre essa referência, esse endereço lógico, e o endereço real, o endereço físico. Essa ligação de endereço vai ser um mapeamento de um endereço lógico e um endereço físico. Para a gente poder ilustrar isso, vamos começar por uma técnica bem simples, que é a técnica de gerenciamento de memória contígua única. Então, nesse caso, nós temos um programa apenas carregado em uma área contígua de memória. Então, parte da memória é ocupada pelo sistema operacional e o restante fica disponível para o nosso programa. Observe que, nesse caso, você pode ter uma área disponível para o programa muito maior do que, de fato, ele vai usar, o que, então, a gente estaria não fazendo um bom uso da memória, ao não permitir que outros processos, outros programas pudessem estar utilizando também, já que temos um único programa. Por outro lado, é um tipo de gerenciamento fácil de você implementar. Bom, então, nesse caso, nós vamos ter uma noção de onde esse programa aplicativo começa, onde que ele inicia. E o meu endereço lógico, ele vai ser usado para ser somado a esse endereço, esse ponto de partida, né, essa posição inicial do meu programa, para eu descobrir o endereço exato onde está o conteúdo que eu quero acessar desse programa. Bom, só que a nossa ideia é ter vários programas, e aí temos o gerenciamento de memória particionada, onde você tem mais de um programa aplicativo em memória, ao mesmo tempo fazendo uso do espaço em memória e tempo de CPU. E aí, dois tipos, a partição fixa. Nesse caso de partição fixa, elas não precisam ter o mesmo tamanho, mas os tamanhos delas já são fixados quando o sistema operacional é inicializado. A memória ela é dividida em um número específico de partições nas quais os programas são carregados. Na técnica de partição dinâmica, a memória é dividida em partições necessárias para acomodar programas. Então, nesse caso, a memória principal é vista como estando inicialmente vazia. E à medida que programas são carregados, o espaço disponível é fatiado, usando apenas o necessário para acomodar o programa que está demandando uso e deixando outras partições menores vazias para poder acomodar outros programas posteriormente. Bom, os dois tipos utilizam uma tabela de informação de partição para poder resolver os endereços e descobrir o endereço físico acessado. Então, essa ligação de endereço é basicamente a mesma, né, nos dois tipos de partições, tá? E um exemplo de uma forma de se fazer isso é através do registrador base e o registrador de limites. Então, nesse caso, nós temos aqui o processo 3, mas também já temos processo 1, processo 2 em memória, ainda temos partições livres e o sistema operacional ocupando uma área aqui. Bom, então nós vamos ter um endereço no registrador base, o endereço de início da partição corrente e no registrador de limites, o tamanho da partição corrente. Dessa forma, eu posso usar aquela técnica de somar o endereço lógico, ao endereço de início do meu processo para obter o endereço da instrução, do conteúdo da instrução que eu quero acessar. Claro que, nesse caso, eu consigo verificar por essa soma se eu estou violando o tamanho máximo de espaço disponibilizado para o meu processo 3.
Outra técnica é a técnica de memória paginada. Nesse caso, os processos eles são divididos em páginas de tamanho fixo e carregados em quadros de memória. E o que seriam esses quadros? Quadros de tamanho... Ele tem um tamanho fixo de memória principal que guarda uma página de processo. A página ela tem um tamanho fixo, é o tamanho fixo de um processo que é armazenado em um quadro de memória. Então, a tabela, para você poder fazer a ligação, né, localizar quadro, página e obter o endereço, resolver o endereço físico a ser acessado, você tem a tabela de mapeamento de páginas, que vai ser um registro de relacionamento página-quadro usado pelo sistema operacional. Repare que a necessidade dessa tabela, né, esse tipo de divisão, gera uma sobrecarga no sistema operacional para manter registro de memória locada e para fazer a resolução do endereço. Só que essa técnica traz mais... Esse esforço compensa o benefício dessa técnica, porque ela permite que um processo não mais seja armazenado contiguamente em memória, né? Você vai poder ter uma divisão disso. Bom, um exemplo. Então, nós temos aqui um endereço lógico M. Nessa técnica, você decodifica esse endereço lógico em páginas e deslocamento. E você tem aqui o tamanho do quadro, o tamanho da página, né? Cada quadro tem uma página, você vai ter, então, pela divisão de M pelo tamanho, o número de páginas que você tem que andar. Então, é como se você soubesse, eu tenho que ir 10 páginas para frente e fazer um deslocamento na 10ª página até a posição X dada pelo deslocamento. Então, nesse caso, para ilustrar essa ideia, nós temos aqui uma decodificação do endereço lógico em página 1 e deslocamento 125. Vamos supor uma página, um quadro com tamanho 1024. E aí o que vai acontecer? Nós vamos, pelo número da página, descobrir no quadro do processo 1, teremos um quadro, uma tabela para cada processo. Então, no caso do processo 1 que estamos considerando aqui, eu vou ter pela página, eu sei que a informação que eu busco está no quadro 7. Como cada quadro vai ter 1024 de tamanho, eu vou multiplicar 7 por 1024, então eu tenho a quantidade de bytes que eu vou andar, até mais o deslocamento dentro do 7º quadro. Então, nesse caso, eu chego com essa conta ao meu endereço físico, dado por 7.293. Bom, agora falando do gerenciamento de processo, o processo ele pode ter uma característica de ser orientado a CPU, chamado CPU bound, que são processos que utilizam muito processamento, né, muito de processamento, muito processador, e processos I/O bound, que são orientados à entrada e saída, ou seja, eles executam muitas instruções relativas à escrita e leitura, por exemplo. E o processo em si, ele pode ter 3 estados. Ele pode estar executando, que é quando ele está na CPU, suas instruções estão sendo processadas naquele ciclo de busca e execução que foi apresentado na última aula. Só que um evento pode se fazer presente, e aí você transfere esse processo para um estado de esperando, que é quando, por exemplo, o processo, para continuar sendo executado, ele necessita de algum tipo de dado que você vai buscar no disco. Então, você coloca ele em estado esperando, ele está parado, aguardando um evento. Bom, nesse ponto, você fica nesse estado esperando até que o evento ocorra e aí ele muda para o estado pronto, ou seja, ele agora já tem o que ele precisa para continuar sendo executado na CPU. Só que a CPU pode estar sendo utilizada por outro processo. E aí ele vai ficar em estado pronto, aguardando para ser escalonado na CPU. Então o evento ocorre e o processo aguarda o escalonamento na CPU. Bom, o que também pode acontecer, né, uma vez que a CPU foi liberada, ele vai ser executado, mas uma coisa que pode acontecer é um processo passar do estado executando para pronto, ou seja, suponha que no seu escalonamento, no seu compartilhamento de uso da CPU, você delegou um tempo, esse tempo de uso passou, o processo não demandou nenhum evento, mas como ele já gastou o tempo dele, ele volta para o estado pronto para dar chance que outro processo também pronto
possa ter a fatia de tempo dele de uso da CPU. Bom, nesse caso, o escalonamento de CPU ele vai determinar qual processo no estado pronto deve ser movido para o estado executando. E aí nós temos um processo que pode ser, um escalonamento que pode ser não preemptivo, ou seja, o processo correntemente em execução cede a CPU voluntariamente. Então, por exemplo, ele precisa de um evento, ele sai e aquela CPU está liberada para outro processo. E preemptivo já é uma decisão do sistema operacional de favorecer outro processo interrompendo o processo em execução. Então, às vezes, aquele outro processo tem algum tipo de prioridade e aí você interrompe o processo que está em execução e temos um escalonamento preemptivo. Bom, e aí como que a gente sabe qual que é a melhor forma que os processos estão sendo gerenciados nesse escalonamento? Uma métrica para isso é o tempo de retorno, que vai ser o tempo decorrido entre a chegada do processo ao estado pronto e sua conclusão final. Independente se ele sofreu interrupção ou sofreu interrupção, a conclusão final dele vai te dar esse tempo de retorno. Assim, nós temos diferentes técnicas para avaliar esse gerenciamento de processo. Então, uma técnica é primeiro a chegar, primeiro atendido. Então, suponha aqui que nós temos 5 processos com essas fatias de tempo, com esses tempos de serviço demandado. E aí, o que acontece? Se eu simplesmente, chegou o processo 1, eu ponho ele para executar. Chegando o processo 3, ele vai ter que aguardar passar o tempo de serviço do processo 1 para que eu possa adicioná-lo. E aí, novamente, o processo 5 vai ter que ficar esperando a conclusão do processo 3 para poder ser executado. O mesmo vai valer para o processo 2, que vai ficar aguardando a conclusão do processo 5. E o processo 4 vai ter que ficar aguardando a conclusão do processo 2 para poder entrar e ter seu tempo de processamento. Bom, dessa forma, o que vai acontecer? Nós temos um tempo médio de resposta de 338, considerando, né, o tempo de conclusão, fazendo a média pelo tempo de conclusão de o tempo de retorno de cada processo. Supondo que todos os processos chegaram simultaneamente, né, eu vou ter uma tag, ou que eu tenha processos que chegaram, que já estão no estado pronto, eu tenho todos esses no estado pronto, e aí eu vou avaliar eles considerando o menor tempo. Primeiro, então nesse caso, o meu primeiro processo é o P4. Ele entra e ocupa por 20, faz o tempo de serviço dele. Em seguida, eu vou ter P3. E assim sucessivamente. Eu vou seguindo a ordem de menor tempo. Bom, dessa forma, P5 é o penúltimo, P2 é o último a ser executado. Eu tenho um tempo médio de resposta que já cai para 238, baseado nos tempos de retorno desses processos. Uma outra técnica é o round robin, onde, supondo aqui no nosso exemplo um intervalo de tempo de 50, o que vai acontecer? Eu pego, por exemplo, eu posso até fazer na ordem numérica, P1, P2, P3, no caso aqui eu coloquei P5 e P4. Então, o que vai acontecer nesse caso? O P1 vai ser executado, 50 unidades de tempo. Depois, ele volta para a fila, P2 executado. Depois o P3. Depois o P4, aqui eu acertei. P4 aqui, na ordem certa. Aí o P4 é executado, só que ele é executado e como o tempo dele era curto, ele já conclui em 170. Vamos para o P5, que usa 50 e volta para a fila. Retornamos ao P1. E assim, nesse retorno do P1, ele é executado por mais 50, o que conclui essa tarefa. Então, ele é concluído em 270. Aí, vamos para P2. P2 utiliza as suas 50 unidades de tempo, depois o P3, e agora o P3 também é concluído, porque ele necessita só de 20 unidades de tempo para ser concluído. E, então, ele tem um tempo de retorno de 370. Vamos para o P5, novamente o P2,
o P5, que agora é concluído, e o P2, temos aí o tempo de conclusão, o tempo de retorno de todos eles, o que dá uma média, nesse caso, de 382. Então, nesse caso, a gente tem que considerar também o intervalo de tempo que está sendo dado aos processos. Bom, pessoal, essa então foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o papel do sistema operacional e eu tenha conseguido passar uma ideia a respeito de como se dá o gerenciamento de memórias, estratégia de gerenciamento de memória e gerenciamento de processo. Tá? Nos vemos na próxima aula.